Dando continuidade à nossa aula de Fundamentos do Teste de Software, vamos falar hoje sobre a técnica de teste estrutural, conhecida como caixa branca. Aqui continuamos com os símbolos das nossas legendas, em que este símbolo significa que o assunto apresentado será abordado em próximas aulas, e este outro símbolo significando que nós não vamos tratar do assunto e que você deverá fazer uma pesquisa. Relembrando o conceito de técnica estrutural. A técnica estrutural, ela baseia-se nos caminhos internos, estrutura e implementação de um produto em teste. Ou seja, dado um código, você vai pensar nos caminhos que o seu teste vai percorrer dentro do código. Essa técnica é conhecida na área como teste de caixa branca, conforme eu já falei. Por quê? Porque ela requer o conhecimento do código do produto em teste, no qual ela vai ser aplicada. Assim como na técnica funcional, a técnica estrutural ou caixa branca, ela também possui critérios para auxiliar na condução do teste e principalmente na definição dos casos de teste. Existem 2 critérios principais: os critérios baseados em fluxo de controle e os critérios baseados em fluxo de dados. Porém, nesse nosso curso, nós vamos ver somente os critérios baseados em fluxo de controle. Portanto, o critério baseado em fluxo de dados fica para que vocês, caso tenham interesse, pesquisem. A forma de aplicar a técnica de estrutural é a seguinte. Primeiro, a implementação do produto em teste é analisada, ou seja, o código, a programação, o programa lá que você vai querer testar. Depois, os caminhos através dessa implementação serão selecionados. Uma vez que tem o programa em suas mãos, você vai olhar dentro do código e verificar os caminhos que você quer percorrer dentro daquele programa. Terceiro é que os valores de entradas devem ser selecionados de modo que os caminhos escolhidos sejam executados. Então, se você tem uma estrutura de condição dentro desse programa que você escolheu, então vamos supor que é uma estrutura com se e se não, if, else. Então, você tem que escolher, você tem que pensar, selecionar valores de entradas que vão percorrer o caminho do se, do if, e valores de entradas que vão percorrer o caminho do else. Quarto ponto. As saídas esperadas para as entradas escolhidas são determinadas. Então, a partir do momento que você pensou nas entradas, nos caminhos, tem que pensar também o que você espera que saia ali daquele teste. A partir daí, você confecciona, você constrói os casos de teste. E, por último, realiza o teste, e aí compara as saídas obtidas com as saídas que foram identificadas como esperadas no seu caso de teste. Importante entender, embora eu já tenha falado, o conceito de caminho. O caminho nada mais é do que a sequência de execução de comandos que se inicia num ponto de entrada e termina num ponto de saída desse produto em teste. Vamos ver aqui a técnica estrutural e o seu uso nos níveis de teste. Os critérios dessa técnica eles podem ser usados em todos os níveis de teste, desde o teste de unidade até o teste de sistema. São mais comuns no teste de unidade e de integração, por motivos óbvios. Por que é óbvio? Exatamente porque o teste de unidade e de integração eles são bem menores se comparado com o sistema inteiro. E você analisar os caminhos percorridos numa unidade e até mesmo numa integração, onde você vê, por exemplo, chamada de outras funções e verificar se isso está funcionando, é muito mais prático e muito mais rápido do que você pegar o sistema como um todo e ver toda essa comunicação em todos os níveis, inclusive em outros aspectos, por exemplo, banco de dados, aspectos de hardware. Então é muito mais fácil você olhar de um ponto menor do que no maior. Mas se quiser, fique à vontade. Em relação a teste de caminhos, você vai ver esse teste de caminhos das seguintes formas: caminhos dentro de uma unidade, caminhos entre unidades, caminhos entre subsistemas e os caminhos entre o sistema como um todo. Então, quando você tem uma unidade, você vai fazer essa análise. Quando você tem 2 unidades, que já chega assim um teste de integração,
Mas quando você tem somente 2 ou 3 unidades se comunicando, você também pode percorrer e selecionar caminhos entre eles. Um subsistema é quando você já tem um nível de integração com muito mais unidades acopladas. Uma coisa é você ter 1 ou 2 unidades e a outra é você já ter um módulo inteiro e a comunicação desse módulo com outro, com a parte principal do sistema. E o sistema como um todo, você pode também traçar um caminho que vai, vamos supor, desde o momento que o cliente se cadastra até o momento, vamos supor que seja um site, aí o momento que ele se cadastra, inclui no carrinho, efetua a compra e paga. Então esse pode ser um caminho. Você pode fazer um caminho do momento em que ele se cadastra, começa a comprar e desiste. Enfim, você vai traçar os vários caminhos aí dentro da parte, né, do nível que você quer testar. Uma vantagem da técnica estrutural é que, por meio dela, é possível garantir que partes essenciais ou críticas do programa sejam executadas. Ao contrário do teste de caixa preta, que você simplesmente imputa, né, a entrada e olha a saída, você pode até ter tido uma cobertura de dizer assim, pô, esse teste foi beleza, mas a técnica estrutural você tem uma garantia maior, porque se tem alguma coisa, alguma linha de código fundamental, sei lá, para dar um desconto, ou como nós vimos lá no teste de caixa preta, né, que ele ia lá trabalhar a restrição de crédito e ele não passou naquela linha lá que dava restrição de crédito para algumas pessoas específicas e acabou dando para todo mundo. Então, no teste de caixa branca, né, ou teste técnica estrutural, você tem como ter essa certeza. Você traça aquele caminho e acompanha ele desde o momento que é feita a entrada até a geração da saída. Existe um conceito de requisito mínimo de teste, que significa garantir que o programa foi liberado tendo seus comandos executados ao menos uma vez. Não precisa testar exaustivamente, mas pelo menos ter essa garantia do mínimo.